Olá, sejam bem-vindos ao 13º episódio do Destravando a Coluna. Meu nome é Guilherme Costa, sou ortopedista especialista em coluna e meu objetivo nesse canal é destravar as suas dúvidas sobre problemas na coluna. Vocês podem enviar as suas dúvidas pelo WhatsApp, o DDD número 11 949388470 ou enviando pelo direct do Instagram, @drguilherme_costa, enviando as suas perguntas através de texto ou de áudio, gravando de locais silenciosos e informando o nome e o local de onde está falando. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Bom dia, Dr. Guilherme. Me chamo Suzana e sou de Sorocaba. Meu pai sempre teve má postura, mas de uns tempos para cá começou a ter dores no pescoço com irradiação para os braços e perda de força. Fez uma ressonância que achou mielopatia espondilótica. O que seria isso? É por conta dessa alteração da postura? O que fazer? Obrigado. Suzana, vamos lá. A população, de forma geral, tem muito essa confusão que eventualmente má postura pode gerar ali alguns problemas mais graves em si, mas esse problema específico que você citou não tem relação com a postura, tá? Essa parte da mielopatia espondilótica, ela nada mais é do que um problema de uma lesão da medula provocada por uma compressão dos nervos, uma compressão da medula pelo desgaste da coluna, tá? Basicamente, se a gente destrincha esse nome, mielo quer dizer medula, patia é um machucado, então mielopatia é machucado da medula, espôndilo é a parte de coluna, então espondilótica, lótica vem do desgaste, de um desgaste da coluna. Basicamente, quando a gente pensa nesse tipo de situação, de forma geral a gente fala, nós temos situações de desgastes da parte da coluna que podem acometer qualquer uma das estruturas. Podem ser desgastes da parte dos discos, desgastes da parte da articulação, o desgaste decorrendo com hipertrofia da parte ligamentar, e esse combinado, essa junção de fatores, ela faz com que haja uma compressão, um estreitamento do espaço do canal da coluna. É extremamente comum esse tipo de situação acontecer ou na vigência de uma hérnia de disco muito volumosa, ou um abaulamento, uma protusão, uma alteração volumosa, porque isso gera uma compressão sobre a medula e essa compressão gera uma isquemia, que é uma parte de falta de sangue chegando na parte da medula, e essa isquemia é o que faz ter o machucado de fato na medula. Uma outra situação é o que nós chamamos de um estreitamento do canal, uma estenose de canal, onde a amplitude do espaço por onde passa a medula, ela está reduzida. E ao estar reduzida, isso gera uma compressão, um estrangulamento da medula, isso acaba provocando de fato esses machucados da medula. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, essas alterações elas são decorrentes da má postura? Não diretamente. A má postura ela pode provocar dor, ela pode eventualmente provocar e potencializar alterações de desgaste, mas ela não vai gerar indiretamente essa lesão em si, essa mielopatia espondilótica. Quando a gente pensa nesse tipo de situação, o que fazer? Basicamente a gente pensa, se você tem uma lesão medular e o mecanismo da lesão ela ainda está presente, ou seja, se você ainda tem uma compressão pela parte do disco, seja o abaulamento, a protusão ou uma hérnia, ou você ainda tem uma redução do espaço do canal, seja por uma conta de uma estenose, o tratamento, ele de forma geral vai ser um tratamento cirúrgico. Por quê? Porque a continuidade dessa compressão, ela vai fazer com que os nervos cada vez se machuquem mais. O exemplo que eu dou sempre para o meu paciente é, imagina que você está usando ali um tênis 3, 4, 5 números menor do que o seu pé. E aí você vai e identifica que isso está provocando um machucado no pé. Mas você é cabeça dura e não quer tirar aquele tênis. Você continua usando aquele tênis apertado diariamente, você dorme com ele, acorda com ele, passa o dia inteiro. Em algum momento, depois de alguns dias, você não precisa nem esperar muito tempo, vão começar a surgir feridas no pé. Por quê? Porque aquele aperto está gerando um machucado por compressão na parte do pé. Basicamente a gente fala, adianta tomar um remédio, fazer uma fisioterapia para esse tipo de situação? De forma geral, não. Se você está tendo uma identificação de que é algo mecânico que está causando sintoma, você realmente tem que pensar num tratamento cirúrgico para esse tipo de situação. Diferente de você eventualmente identificar essa alteração no seu exame e a hora que você identifica, você fala, ok, o machucado está presente na medula, mas já não há nenhuma situação de compressão ativa acontecendo no nervo. Se o espaço hoje ele está amplo, aberto, mas você tem como isso uma sequela de um machucado prévio, aí de fato você não vai pensar nessa questão da cirurgia. Por quê? Porque não tem mais nada ativamente machucando a medula. Então a gente fala que tomar a conduta do que fazer somente pelo nome da alteração
É complicado justamente por isso, porque você tem que ter a avaliação de qual é o quadro atual, se realmente continua tendo alguma compressão, para saber se você ainda está com o risco de piorar ou agravar o déficit neurológico secundário a esses machucados, ou se eventualmente isso de fato é uma cicatriz, uma sequela de algum machucado passado, mas que não está mais ativo, não está provocando novos machucados, tá certo? Espero ter ajudado aí nesse esclarecimento dessas dúvidas, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Bom dia, Dr. Guilherme. Então, depois de uma crise de dor, eu fui diagnosticada com espondilolistese grau 2 na L5. E o médico falou que poderia ser algo cirúrgico. No momento, eu estou sem dor, mas eu estou com receio. Eu gostaria de saber se é algo que precisa ser operado mesmo. O que eu preciso fazer para evitar essa cirurgia? Estou meio perdida, se puder me ajudar, eu agradeço. Meu nome é Patrícia, eu sou de São Paulo, do bairro Tatuapé. Vamos lá, Patrícia, vamos responder as suas dúvidas e vamos aí por etapas, tá? Com relação à sua primeira pergunta, é algo para ser operado mesmo, tá? Basicamente, a espondilolistese, para a gente entender um pouco do conceito do que é esse problema, ela é um problema onde há um escorregamento de uma vértebra com relação à outra. Basicamente, pego esse modelinho para usar como exemplo. Nossas vértebras elas estão conectadas umas acima da outra e entre essas duas vértebras nós temos o disco intervertebral. Essas estruturas elas são conectadas umas às outras por pequenas fibras que vão dar a conexão para que as coisas não fiquem totalmente soltas. A espondilolistese nada mais é do que um escorregamento, como se uma das vértebras fosse puxada para frente. Então você vai ver um deslocamento anterior ou um deslocamento posterior dessa parte das vértebras, tá? Basicamente, quando a gente pensa na espondilolistese, a gente gradua as espondilolisteses e escorregamentos em 5 graus. E a gente basicamente você divide ali o corpo da vértebra em 4 pedaços, onde você vai ter um deslocamento até 25, 50, 75, 100% ou um deslocamento completo, onde a vértebra já caiu dessa posição. Basicamente, quando você pega esses últimos 3 cenários, um deslocamento acima de 50%, ou seja, 75%, 100%, ou um deslocamento total, um desabamento da vértebra, esse tipo de situação ele é sempre cirúrgico, não só por envolver alterações estruturais na parte da coluna, como pelo risco da compressão neurológica que esse escorregamento provoca, tá? Então, basicamente a gente já eliminou essas situações porque o seu quadro, como você falou, é de uma espondilolistese grau 2. Quando a gente pensa em espondilolisteses grau 1, que são muito pequenas às vezes, a gente fala que são situações onde você lê isso no laudo, não entende, pesquisa na internet o que é, mas às vezes funcionalmente isso não faz muita diferença porque escorregamentos pequenos muitas vezes não vão provocar alterações tão grandes aí na parte da coluna. O principal ponto de problema que nós falamos nessas espondilolisteses grau 1 ou grau 2 é basicamente a questão do controle do quadro de dor, se o paciente é um paciente que tem um quadro estável, se eventualmente você tem alguma compressão da parte dos nervos, e a espondilolistese ela faz com que invariavelmente aconteça um estreitamento no forame, que é a passagem lateral dos nervos. De novo, nesse modelinho, é a saída onde o nervo está passando nessa borda lateral. Basicamente, quando nós pensamos nesses estreitamentos, de novo nós voltamos na questão da dor. Se o paciente tem um estreitamento leve, normalmente esse paciente ele vai ser assintomático, ele não vai sentir nenhum desconforto. E aí, por óbvio, faz sentido você operar um paciente somente pela alteração se ele não está sentindo nada diferente. Basicamente, você acaba pensando em cirurgia numa situação onde o paciente tem uma dor que não está melhorando com o tratamento conservador, se ele tem uma dor de padrão de irradiação, de compressão neurológica, e essa compressão neurológica vem associada a alguma alteração com déficit neurológico, seja uma alteração de sensibilidade ou uma alteração de força, tá? Nesse tipo de situação, de forma geral, aí sim o caso pode eventualmente ser cirúrgico, tá? O ponto principal, o que fazer para a gente tentar evitar essas questões ou de cirurgia ou de controle dos sintomas? Basicamente, nós temos que buscar fortalecer a musculatura. Quanto mais a nossa musculatura está fortalecida, e a gente fala da musculatura que envolve toda a parte do tronco, muita gente questiona só a parte do core abdominal. Sim, o core é importante, mas a gente fala que não dá para a gente negligenciar o resto do corpo. Nosso corpo ele tem que estar em harmonia. Então você tem que fortalecer de forma uniforme
toda a parte do corpo, seja a parte do peitoral, do ombro e das costas, que muitas vezes englobam a parte do pescoço, seja a parte do abdômen, a parte anterior, oblíqua, a parte da lombar, e toda a cintura pélvica que vai englobar a parte da lombar. Fortalecimento muscular é a única forma de você conseguir promover uma estabilidade para ajudar a reduzir a sobrecarga da coluna e, com isso, reduzir as dores no futuro também. Tá certo, Patrícia? Espero ter te ajudado aí nessa decisão. Bom, essas foram as 2 perguntas de hoje, tá certo? Espero ter ajudado aí no esclarecimento das dúvidas. Se vocês gostaram, curtam, compartilham, se inscrevam no canal para receber as notificações dos próximos episódios. Até a próxima. Tchau, tchau.